Vamos lá então. Pessoal entrando aí então. Enquanto o pessoal vai entrando, se alguém quiser ir ativar o microfone e comentar alguma coisa sobre essa questão aí que eu falei, né? Do ponto onde você está e de onde você quer chegar, fiquem à vontade. Irmão Jaime, Opa, tá ouvindo eu aí? sim, ouvindo. Você falando aí de ponto que está e onde quer chegar, assim, eu sempre fui meio organizado financeiramente, né? Só que eu nunca pensei assim, tipo, meu dinheiro sempre ficou na poupança, né? Eu achava sempre que eu fazia um bom investimento, né? Tá na poupança, tá ótimo. Aí, mas sempre tive vontade em partir para renda variável, mas não tinha informação, né? Uhum. E entrei nesse ano que eu creio que, sim, também para mim foi um ano bom e acho que foi um ano melhor ainda por ter um pouco, aprendido um pouco mais, né? Com você, principalmente com você. Você lembra que eu te pedi você para me ensinar a fazer day trade, né? Foi. Aí eu aprendi, É um né? papo aí, né? Então, aí assim, hoje eu já penso assim, sabe, de onde eu estou, de melhorar cada vez mais, né? A forma de investir, né? Porque Sim. bolsa não é cassino, né? A gente tem que tomar muito cuidado, Isso. porque é renda variável, né? Porém, eu sei que é uma ótima oportunidade futura de aposentadoria, sabe? De uma Isso. forma, estabilidade financeira, sabe? Sim. Então, eu tenho um projeto, assim, de 13 anos para frente, sabe? 45 anos, quem sabe eu Fechar, passar a tenho uma régua. renda, né? Isso, é. Então, Aham. eu já sei que é longo prazo, sabe? Já tô com isso na cabeça que Isso, isso. é para de 13 a 15 anos para frente. Uhum. Aí é onde é que eu quero chegar, é mais ou menos ali. Isso, por exemplo, até é bom a gente reafirmar isso aqui, que ele diz que todos que entraram aí na segunda parte tiveram a oportunidade de entender. O meu propósito aqui não é entregar a receita de bolo que vai fazer efeito ficar pronto agora, daqui um ano ou daqui um mês. Não. O propósito é médio e longo prazo. Pra vocês terem ideia, tudo que eu estou plantando agora, eu pretendo colher daqui 20, 25 anos. Hoje eu tenho 23, então com os meus 50 anos eu já não quero precisar trabalhar. É lógico que eu vou trabalhar, mas não por necessidade, mas por questão de não ficar com tempo ocioso, né? Então, que não seja uma necessidade de trabalho. E se eu quiser parar de tudo, eu poder fazer isso sem preocupação e sem estar dependendo de outro, dependendo do governo, dependendo disso ou daquilo, né? Então, o propósito nosso aqui é manter essa mentalidade do longo prazo. Vai ser algo lá para frente. Se você quiser, eu mando para você aí, encho, acho que o seu Instagram aí deve estar cheio assim, como tá o meu, de gente que quer entregar receita de bolo aí para ficar rico de um dia para o outro. E não funciona assim. Não funciona assim. A renda variável, ela é para todos, mas existem aqueles que usam melhor dessa ferramenta, né, que é a renda variável, ou desse meio de investimento que é a renda variável, e por isso conseguem chegar a níveis aí mais altos com o longo prazo. Uma coisa que eu sempre ouvi, né? As pessoas, os milionários, as pessoas que mais têm dinheiro que você conhece, eles são pessoas que são mais novas, mais ou menos em idade, meia idade, né? Ou são mais velhos. A maioria dos milionários, para não dizer todos, milionários, bilionários, são pessoas mais velhas. Por quê? Porque eles vão acrescentando ou vão administrando isso no longo prazo, né? Eles começaram lá atrás. Dificilmente, não é impossível.
mas dificilmente uma pessoa, um milionário de fato, que construiu sua fortuna, ele é alguém que começou de novo. E no decorrer do tempo, isso foi se formando. Hoje, pessoas igual o Barsi, Luiz Barsi, quem mais? Warren Buffett, grandes investidores aí, são pessoas que são velhos, já são velhos, mas eles conseguiram entender o que o tempo pode fazer por nós, né? Por eles, através da questão dos investimentos, né? Creio que todos já devem ter entrado, então vamos avançar aqui. Como que então eu defino a minha estratégia de investimento? Se eu posso dizer minha estratégia de investimento. Por quê? Primeiro, o que ela não é. Primeiramente, uma estratégia de investimento não é exclusiva. Não é minha totalmente. Não foi um negócio que eu construí. Eu não tentei inventar a roda. Eu iniciei acompanhando pessoas, influencers do YouTube famosos, como o Thiago Negro, foi uma das pessoas que eu mais acompanhei desde o início do ano passado. Natália Arcuri, um youtuber não tão famoso assim, chama-se Charles Wicks, que eu acompanho ele bastante também. Rob Correia. Então, alguns investidores, pessoas que já pensam no longo prazo, a estratégia é chamada de buy and hold, né, que é comprar e guardar, ou comprar e segurar, né? Então, ela não é exclusiva. Eu não estou aqui passando para vocês, não, isso aqui é o que o Jair criou. Não é. Eu fui adquirir conhecimento para eu desenvolver a forma como eu invisto. E mais, também não é um negócio mirabolante, um plano mirabolante. Como eu disse, eu não quero inventar a roda. Eu quero fazer aquilo que eu já vi pessoas que fazem e funcionam. Então, eu não vou passar aqui uma receita aqui mirabolante, um negócio que vai ser inovador. É a história do século, ou a estratégia do século. Não. É algo que eu já vi pessoas que fazem e funcionam, e eu mesmo, no meu desenvolvimento, na forma como eu já estou fazendo desde o ano passado, tem funcionado também, né? Ela não é rápida, então, como eu já disse, é para o médio e longo prazo. Então, se você estiver pensando aí em ter retorno rápido, retorno aí para esse ano, início do ano que vem, infelizmente, você não está no lugar certo, né? Não é uma fórmula secreta, então não é algo exclusivo aqui também, não é nada disso. E também não depende de governo ou ideologia, né? Hoje está tendo eleições lá nos Estados Unidos, Biden e Trump. Eu acompanho as eleições, gosto muito de política, tenho a minha ideologia, tenho os governos que eu apoio, mas independente de Bolsonaro, Dilma, Lula, Haddad, Ciro, Trump, Biden, Hillary, quem for, em qualquer lugar que for, a minha forma de investimento não visa o curto prazo, o que vai acontecer por agora. Certamente vai ter algum tipo de dano, ou vai ser melhor um governo assim ou assado, mas no longo prazo isso não tem tanta importância, no caso o governo, no caso estatal e tudo mais, né? Agora, existe a governança da empresa, daqui a pouquinho depois a gente vai falar sobre isso, que isso sim é algo importante. Mas se é PT, se é PSL, se é PT, PCdoB, que for independente, isso não interfere, não muda na minha estratégia de investimento. Se dependendo de qual for o governo, pode melhorar ou piorar. Agora, que vai resolver o problema, não depende exclusivamente disso, não. Então, se você é de direita, se é de esquerda, se é conservador, liberal, se você o que for, você consegue encontrar espaço nessa estratégia de investimento aí que eu trabalho aí no Clube dos Investidores desde o início do ano, né? O que é, então, essa estratégia? Primeiro, ela é baseada em estudos e referências, né? Estudos, livros e artigos que eu estudei e em pessoas que eu sigo, que eu acompanho como referência. Então, não é algo que saiu da minha cabeça, que eu criei, não. É algo que eu peguei, entendi de pessoas e estudos que eu fiz,
e aperfeiçoei, eu adaptei a minha situação, a minha realidade, e ao que eu acho ser mais viável, né? O que mais? Ela é focada no longo prazo, já disse isso, né? Ela é aplicável, como eu disse também, a todo tipo de pessoa. Ah, não, eu sou de esquerda, não gosto do Bolsonaro. Não tem problema, você consegue investir na mesma coisa. Ah, não, eu já não gosto do PT, não gosto do Haddad, etc. A gente fala, eu falo que é o que acontece no Brasil, né? Mesma situação, é aplicável a todo tipo de pessoa, né? Ela é arriscada, tem um risco, não posso falar que você está, não tem risco, é um mar de maravilhas, é 1% real. Não, ela é arriscada. O que eu faço e o que é possível de ser feito é reduzir ou minimizar os riscos. Agora, zero risco é zero rentabilidade, entendeu? Então, o risco, independente, até na renda fixa, seja onde for, você tem um risco. Agora, quanto menor o risco, melhor. Então, eu trabalho com risco minimizado, né? E depende apenas de mim mesmo. Depende do meu foco, depende da minha dedicação, do meu conhecimento, do meu desenvolvimento, do meu propósito, das minhas metas. Então, depende totalmente de mim mesmo. Então, se você falar, eu vou seguir essa estratégia, vou pensar dessa forma, ou seja o que for, vai depender totalmente de você. Você se desenvolver e focar, entender e valorizar suas finanças, o seu tempo, sua vida, para que você consiga, de fato, fazer isso funcionar para você. Então, a minha estratégia ela é mais ou menos assim. Ela é baseada em estudos e referências, ela é focada no longo prazo, é aplicável a todo tipo de pessoa, ela é arriscada, mesmo com riscos minimizados, existem riscos, né? E ela depende, ou ela é dependente apenas de mim mesmo, tá? O que mais? Então, vamos lá. Como que eu invisto atualmente? Como que é a minha forma de investimento? Eu me baseio no que é chamado de diversificação de carteira. Então, eu não invisto em uma coisa só, eu invisto em várias coisas. E essas coisas que eu invisto, os ativos, né, são diversificados. De que forma? Primeiro, é diversificado em setores. Eu não lucro com apenas um setor. Ah, não, é só financeiro, eu só invisto em bancos. Não, eu lucro sim no setor financeiro, mas também setor imobiliário, setor elétrico, setor de infraestrutura, de varejo, de consumo cíclico, consumo não cíclico. Então, eu tenho investimentos em várias áreas. Existe um pensamento que eu gosto muito, que é aplicável demais à forma como eu invisto, é nunca deixe todos os ovos numa cesta só. Nunca deixe todos os ovos numa cesta só. Por quê? Se a cesta cair, você perde todos os seus ovos. Agora, se você tem várias cestas, e lá em cada cesta você tem um pouco de ovos, você vai conseguir ter um risco menor. Por quê? Se acontecer alguma coisa de uma cesta cair, você ainda tem a outra. Então, a diversificação de carteira é boa por isso. Então, como que é? Primeiro, diversificação dos setores. Setor elétrico, então tem empresas que lucram com distribuição de energia, e dentro do setor elétrico eu tenho empresas que não distribuem, mas gera energia, não distribui nem gera, mas transmite, só é dono dos postos de energia, só, entendeu? Então isso é diversificação. Dentro do setor imobiliário, então eu tenho empresas que constroem, eu tenho fundos imobiliários que me pagam aluguéis todos os meses, né? Dentro do setor financeiro, eu tenho banco, o banco está começando, o banco já é grande, né? Dentro do setor de infraestrutura, eu tenho empresas aí que cuidam de concessão de rodovia, né? Rodovias que são privatizadas, igual CCR, tem a CCR, tem a Eco-Rodovias, né? Então, eu tenho empresas nessa área, né? Dentro, não só dentro de setores, mas eu também tenho uma diversificação nos tipos de ativos. Então, eu não invisto só em empresas, eu invisto em empresas, invisto em imóveis, invisto também em criptomoeda, que é algo que hoje infelizmente, está sujo, a gente pode dizer assim, nas redes sociais, mas é algo sim interessante a se olhar, né? Eu tenho uma porcentagem da minha carteira em criptomoedas, né? E eu também invisto em
mais de um país. No caso, eu não invisto só no Brasil, eu invisto também nos Estados Unidos, porque eu consigo me expor a culturas diferentes, né? A tipos de empresa, economias diferentes. A economia do Brasil e a economia dos Estados Unidos são diferentes. Os Estados Unidos é um país desenvolvido, o Brasil é um país em desenvolvimento. Então, entendendo esses tipos de economia, eu consigo atuar de forma diferente e ter alvos diferentes em cada tipo de ativo nesses países aí. E também moedas, né? No caso, o real, o dólar ou o Bitcoin, que é uma criptomoeda, então, também, que eu me exponho. Então, essa é uma forma de ter um risco minimizado, é eu diversificar a minha carteira, a forma como eu invisto. Ok? Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Enquanto isso, deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Alguém? Não, né? Então vamos avançar aqui. Acredito que ficou bem claro, então, como é que funciona. Tem mais uma pessoa aqui querendo entrar? Deixa eu dar o link. Ô, irmão Jaime. Sim. Dentro dessa diversificação aí, qual que você acha que é a quantidade de porcentagem adequada em cada setor? Por exemplo, eu ultimamente andei me expondo muito ao setor financeiro. Quando ele caiu, cai muito. Quando ele sobe um pouquinho, sobe bastante. Aí eu vi que eu estou muito exposto ao setor financeiro. Aí eu até penso futuramente fazer um futuro rebalanceamento, diminuir um pouco, para não ficar muito exposto a um setor só. Quanto que você acha que é o adequado, assim, na sua opinião? Então, eu vou falar sobre essa porcentagem de diversificação daqui a pouquinho. Dentro de questão de setores, o ideal é, primeiro, não ter muitos setores. Hoje eu tenho muitos setores, eu não tenho poucos, não. Até pretendo reduzir. Mas o ideal é estar exposto à medida da familiaridade e da disposição com relação à variação. Por exemplo, o setor elétrico normalmente é um setor mais perene, então não tem muita alteração, é uma coisa ali que não vai subir muito, vai pagar dividendos. Então, se é uma coisa mais segura dentro do próprio setor, então é interessante eu ter uma posição um pouco maior. Então, hoje eu tenho uma posição maior no setor elétrico, porque eu foco em receber dividendos, que é o lucro que todo mês cai lá para a gente, né, para o acionista. Setor imobiliário é um setor também mais seguro, então eu tenho uma porcentagem maior da minha carteira nele. O setor financeiro, realmente, como é um setor mais com uma movimentação muito grande, né, as notícias influenciam muito nos bancos e tudo mais, é interessante você ter em mente o quê? Uma exposição, se eu não quero muita variação, eu vou ter uma exposição menor. Então eu vou ter menos dentro do setor financeiro. Eu vou entender que tem bancos, por exemplo, que são grandes, igual o Itaú, Banco do Brasil, bancos que já são estruturados, e bancos que estão começando, igual o Banco Inter, o BMG, o Banco Pactual. Então, são bancos diferentes, que são cases diferentes, e de acordo com cada case eu me exponho. Se eu tenho, como que eu faço? Né? Se eu entendo que o Itaú, por exemplo, o ITUB, que é o ticker, né, o código, ITUB ou o Itaú, ou o ITSA, né, o Itaúsa, que é a holding dona do Itaú, já para mim é uma empresa mais estável, então eu tenho uma posição um pouco maior. Banco Inter é um banco que ainda está crescendo, começou esses dias para trás, está começando a caminhada, não é um Itaú na vida, então eu tenho um foco diferente. Com o Itaú, eu quero receber dividendo, que já é uma empresa grande. Com o Banco Inter, eu quero que cresça, que valorize. Eu nem estou preocupado com dividendo, mas eu quero ver valorização. Se eu quero ver valorização, eu corro o risco da desvalorização. Se eu quero dividendo, eu corro o risco de um mês ou outro não receber dividendo. Porque, por exemplo, no setor imobiliário, eu não me preocupo com valorização no setor imobiliário, mas eu me preocupo com recebimento de dividendo, que são os aluguéis, né, mensais lá. Mas, como o meu foco é esse,
Mês ou outro, igual com a pandemia, muitos shoppings fecharam. Fundos de shoppings não pagaram dividendos. Então, eu estou exposto a isso, eu compreendo melhor quais são, não os riscos, mas o que eu vou estar exposto em não só em cada setor, mas em cada ativo também. Entendeu? Certinho. Então, por isso é importante estar diversificado, né? Igual você falou aí, ó, tem o setor financeiro. Se eu só invisto no setor financeiro, um dia eu vou estar com a minha carteira no vermelho, no verde, né? Tudo subindo. No outro dia, tudo caindo. Aí no outro dia também, tudo caindo. E aquele negócio que vai lá embaixo, depois sobe lá em cima, fica lá embaixo. Então, é muito variável. Então, se eu quero amenizar essa subida e descida, eu posso, na renda variável, eu posso subir e descer. Né? Agora, eu posso também amenizar isso. Eu vou subir um pouquinho, vou descer um pouquinho, eu vou ter isso ameno com relação aos índices, igual o Ibovespa. Né? Então, quando eu tenho uma diversificação, eu posso amenizar a variação dos meus investimentos. Né? Por isso que é importante essa diversificação aí da carteira. Né? Então, vamos avançar aqui, próximo slide. Como que eu invisto atualmente? Hoje, eu tenho 84% dos meus investimentos em renda variável e eu tenho 16% em renda fixa. O que é renda variável e renda fixa? Em resumo, renda variável é aquilo que pode variar, seja para cima, seja para baixo. Por exemplo, nos investimentos em renda variável, comecei a investir em outubro. Quando chegou em março, com a crise do Covid, a minha carteira de renda variável chegou a ficar 23% negativo. O que significa isso? A cada R$100 que eu investi, no mês de março, perdeu R$23. Então, se eu tivesse R$1.000 investido, eu teria em março R$230 a menos. E em qualquer projeção, seja 5 mil, 10 mil, 100 mil, eu teria perdido 23%. Então, a renda variável é isso. Ela varia, seja para cima, seja para baixo. Qual que deve ser minha postura em relação à renda variável? É entender que ela é variável e se eu tenho meu foco no longo prazo, quando ela fica negativa, eu não vou vender tudo. O que muitas pessoas fizeram no mês de março, quando tudo começou a cair? Começou a vender. O que acontece? Vamos supor o meu caso. Vamos supor que esses meus 84% em renda variável, em março fosse R$1.000, ou em fevereiro fosse R$1.000. No mês de março eu não teria mais R$1.000, eu teria R$1.000 menos 230, que vai dar R$770. R$770. Perdi R$230. O que as pessoas fizeram? Começaram a vender e a vender. Como eu tinha esse conhecimento de que renda variável varia para cima ou para baixo, eu entendi aquilo como uma oportunidade. E eu aumentei a minha exposição em algumas empresas. Se eu tinha uma empresa que antes, cada papel ou cada ação custava R$10, e agora estava sendo ofertada a R$7,70, se eu tinha ela a 10 e agora ela está sendo vendida a 7,70, eu vou comprar mais. Se eu gosto da empresa, se é um setor que eu entendo, se eu conheço a respeito, eu vou comprar mais. O que eu fiz? Comprei mais. O meu preço médio, que antes era 10, agora caiu para 9, 8 ou 7. Então, meu preço médio cai, o valor médio das minhas ações cai, e quando essas empresas se recuperam, eu tenho uma lucratividade, uma rentabilidade maior. Né? Eu não vou ter tempo para poder mostrar isso para vocês hoje, mas em outras oportunidades, como eu estava comentando no grupo, a gente vai precisar de ter outros encontros, a gente já passou de 1 hora, a gente já está concluindo, outros encontros para a gente poder conseguir falar mais a respeito. E aí eu posso focar especificamente no que é renda variável. Né? Então, eu tinha o meu preço médio 7,70, aliás, meu preço médio R$10, baixou para 7,70 e agora o papel dessa empresa, pós-crise, está custando R$15. Então, eu poderia ter lucrado, ou pelo contrário, poderia ter perdido R$2,30,
Mas ao invés de perder 2,30, o que eu fiz? Eu lucrei 7,30. Por quê? Antes era 10, caiu para 7,70 e voltou, ou subiu a R$15. Então eu tive essa lucratividade porque eu, ao invés de vender e amenizar, talvez algumas pessoas pensam, esse prejuízo, eu aumentei a minha rentabilidade. Então, isso é algo fácil de fazer? Não é fácil. É bom você abrir sua carteira e ver tudo no vermelho, igual eu vi em março? Não é bom. Mas faz parte dessa estratégia de investimento que é focada no longo prazo. No curto prazo, eu estou disposto a passar por isso. Mas no longo prazo, eu sei que isso não vai acontecer. Porque o tempo, ele colabora para o desenvolvimento dessas empresas aí na renda variável. Mas só que, como eu prezo por segurança também, eu não tenho apenas renda variável, eu tenho também 16% em renda fixa, que me dá um pouco mais de segurança, né? Como que funciona? A renda fixa, passo para cá, a renda fixa, são 16%, elas têm algo em quê? Primeiro, reserva de valor, não perder valor, por quê? Porque R$1.000 ano passado não são R$1.000 hoje. Tem algo que corrói esse R$1.000, se chama inflação. R$1.000 ano passado, hoje deve ser 900 e alguma coisa, 980, 970, 960, por causa da inflação. Se eu invisto em renda fixa, eu consigo ter reserva de valor, manter o valor do meu dinheiro, né? No prazo em que eu deixei de investir. A alta liquidez, que é o quê? É um investimento que a qualquer momento eu posso ir lá e vender. Toda renda fixa é assim? Não. Existe renda fixa que tem baixa liquidez. Mas na minha forma de investir, eu busco renda fixa que me dê uma liquidez alta, que a qualquer momento eu possa ir lá, resgatar esse dinheiro para eu utilizar em outras coisas, né? O risco mínimo, porque renda fixa no Brasil é garantido por algo que chama-se FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Se você investe em renda fixa, como exemplos aqui, CDB, RDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, você está coberto, digamos assim, nesse fundo, até o valor de 250 mil. Então, se você ter um prejuízo, que é algo quase muito raro, o governo ele te repõe esse valor que é coberto aí por esse fundo aí, né? Porém, apesar de ser seguro, bem seguro, ele tem uma rentabilidade baixa, sendo que hoje, com a taxa Selic, né, que é tão falado nos jornais, a 2%, a rentabilidade da renda fixa hoje é quase que nula, quase zero, por causa dessa taxa de negociações do Brasil está em níveis muito baixos, né? Mas eu não excluo, mantenho meus investimentos em renda fixa. Por quê? Porque é onde eu consigo ter meu caixa, ou a minha reserva para oportunidade. Por quê? Se os meus investimentos em renda variável caem, eu tenho de onde tirar para eu colocar mais. Eu investir mais a preços mais baratos. Eu tiro da renda fixa e movo para a renda variável também. Então, eu consigo manter minha carteira balanceada dessa forma, tá? Falando sobre a renda variável, como que funciona? Esses 84% em renda variável. Primeiro, o foco é em valorização e rendimento. Eu estou interessado em crescimento. Uma empresa que hoje vale 1 milhão, passar a valer 5, 10 milhões. Mas também em rendimento, que é um valor que a empresa paga para os acionistas de tempos em tempos, seja mensalmente, trimestralmente ou anualmente. Então, eu foco também em valorização e rendimento. Liquidez, ela é indefinida, não tem como eu definir liquidez em renda variável. Tem ativos que é muito negociado, tem ativos que é pouco negociado, não é negociado. Por exemplo, Vale. Talvez todo mundo aqui já ouviu falar na Vale do Rio Doce, né? Uma empresa grande e tem uma liquidez muito alta, porque é muito conhecido, muitas pessoas vão lá e compram e vendem todo dia. Então, a qualquer momento que eu quiser vender ações da Vale, eu vou conseguir vender. Mas, será que é uma empresa boa para se investir? É outro ponto, né? Outro assunto. O risco ele deve ser calculado. Há um risco? Mas o risco ele deve ser calculado. Até que ponto eu estou disposto a correr risco nessa situação, né? Eu preciso ter isso em mente.
E há também a possibilidade de uma rentabilidade maior. Eu posso ter uma rentabilidade maior do que o que a renda fixa me dá. Como eu disse, hoje a renda fixa está próximo do nulo, do 0 a 0. Mas a renda variável eu consigo ter a possibilidade de rentabilidades maiores. Por exemplo, hoje a minha carteira, os meus investimentos estão com uma rentabilidade de 15%. Mesmo questão da crise. Então, para cada R$100, eu tenho R$15 de rentabilidade, de retorno na renda variável. Isso é bom, mas ainda pode ser que amanhã esses 15% derretam e viram nada. Por quê? Porque meu foco não é o curto prazo, é o longo prazo. Mas a possibilidade de rentabilidade na renda variável é maior se há esses controles, cálculo de risco, esse controle aí de variação e de balanceamento de carteira. Exemplos aí de renda variável são ações, fundos imobiliários, stocks, são ações lá nos Estados Unidos, REITs, que são fundos imobiliários nos Estados Unidos, né, são imóveis lá nos Estados Unidos, criptomoedas, né, que são moedas aí digitais, e commodities, né, que é ouro, prata, petróleo, milho, gado, etc. Né? Então, tudo isso faz parte de renda variável. Tá bom? Dentro ainda da questão da renda variável, como que eu diversifico lá os meus investimentos? Primeiro, 28% eu deixo em ações no Brasil. Então, eu tenho 28% dos meus investimentos em renda variável ficam em ações, em empresas no Brasil, com o foco de valorização e perenidade. Eu quero que essas empresas se valorizem e elas continuem dando lucro, ou continuem lucrando. Então, esses 28% são destinados para isso. Né? Outros 28% fazem a mesma coisa das ações do Brasil, porém, lá nos Estados Unidos. Então, buscam valorização e perenidade, porém em dólar, né? Que é uma outra moeda, uma moeda mais forte do que a moeda brasileira, fazendo com que eu consiga ter uma rentabilidade maior. E 28% ficam em fundos imobiliários, né? Que me dá uma rentabilidade mais estável, não tem tanta variação e tem um setor sólido, um setor mais sólido. Eu tenho uma exposição maior no setor imobiliário, porque seja o que for, quando for, como for, mediante o que for, as pessoas vão precisar de onde morar, onde trabalhar, né? Então, certamente, os imóveis são, ou é um setor, esse setor imobiliário é um setor bem sólido e dificilmente ele vai acabar tão cedo. Então, eu tenho 28% aí em fundos imobiliários, 28% aí dos meus investimentos. Né? Enfim, para concluir, como que eu posso colocar tudo isso em prática? Primeiro, tenha foco nos seus objetivos. Se você quer rentabilidade no longo prazo, entenda, vai ser no longo prazo. Então, foque nisso. Não fica esperando ou buscando alguma coisa que vai te dar um retorno aí mais rápido, que talvez vai te dar um prejuízo mais rápido. Né? O que mais? Se disponha a aprender. Né? Nós estamos com um grupo, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas esteja disposto a aprender, a conhecer, vai no YouTube. Eu vou ser sincero com vocês aqui, eu nunca, até hoje, eu ainda não fiz nenhum curso pago para poder aprender sobre investimento. Vou fazer? Vou fazer, para aperfeiçoar. Mas até hoje, para começar, eu não precisei fazer isso. Então, se dispõe a aprender, YouTube está aí, internet está aí, para te dar muito conhecimento a respeito. Quebre os paradigmas culturais. Então, não pense assim, não, eu vou me aposentar pelo governo, receber minha aposentadoria. Não pense nisso. Quebre esses paradigmas, porque quando você muda os seus paradigmas, tem seus paradigmas diferentes, né? Seus próprios paradigmas, você consegue inovar, mudar. Né? Estabeleça metas. É o próximo. Como eu disse, eu consegui alcançar minha primeira meta. Já tenho uma meta para julho do ano que vem. Quem é lá do grupo sabe que eu tenho isso, né? Então, é importante você sempre estabelecer suas metas. Vai começar hoje? Beleza, qual que é a minha primeira meta? Eu vou chegar a R$300 investido até janeiro. Então, dá aí praticamente R$100 por mês. Coloca a sua meta. Por quê? Quando você chegar na sua meta, como se diz a grande Dilma Rousseff, você pode dobrar a meta.
e aí você vai ter uma meta maior, né? Então, estabeleça a meta, deixa a sua meta aberta para quando você atingir a meta, você pode dobrar a meta, né? Acredito que vocês tenham entendido. Não se preocupe com o pensamento ali. Não pense no que as pessoas vão pensar. No começo, talvez é até um pouco, não constrangedor, mas muitas vezes no começo a gente não quer falar. Eu mesmo, quando eu comecei, eu não falei com muita gente, porque eu queria ver se funcionava mesmo. Mas, se as pessoas que eu falei, se eu tivesse levado em consideração o que elas pensaram, talvez eu não teria continuado. Então, muitas vezes a gente precisa deixar de lado o pensamento, o que as outras pessoas estão pensando. Pense em onde você vai poder estar aí no médio, no longo prazo, se você colocar isso aí tudo em prática, né? E alguns passos práticos para começar agora, hoje, exatamente hoje, com base no que vocês já aprenderam aqui. Primeiro, organize suas finanças. Como eu disse, não dá para você investir se você gasta mais do que você ganha. Então, organiza, baixa os gastos se for possível, ou então tenta aumentar os ganhos. Deixa isso aí bem organizado para que você consiga começar a investir. Segundo, abra uma conta na corretora. Eu sugiro a Clear, que é taxa zero, mas tem a Rico também, agora é taxa zero. Banco Inter é taxa zero. Então, procura a corretora taxa zero para você não ter custo, né, com corretora, né? Separe uma porcentagem do seu salário para investir. Desde quando eu comecei, eu dedico 20% do meu salário para investimento. Seja independente de quanto eu esteja ganhando, 20% vai para a B3, para a Bolsa. Então, é o valor que eu invisto mensalmente. Então, isso depende de, como eu disse, foco, dedicação e exige uma disciplina, uma autodisciplina legal, né? E quarto, comece. Ah, não, eu ainda não tenho. Comece, você tem R$20 na carteira, R$40, R$50, que talvez você gastaria com qualquer outra coisa. Não, separa ele, vai lá, abre a sua conta no corretora e comece a investir. E quando você começa, você se expõe, você se interessa em continuar. Lá no grupo, quando eu vou falar um pouquinho sobre o grupo, mas lá no grupo eu costumo falar com o pessoal. O grupo tem um preço, um valor, e não é financeiro, ele é de participação e de compromisso em estar no grupo. As pessoas que participam do grupo são pessoas que já estão começando, que já criou a conta na corretora, já está desenvolvendo essa questão. Esse é o valor do grupo, um dos principais valores do grupo. Então não é um valor financeiro, é um valor de compromisso, para que você consiga alcançar aí essa independência, esse conhecimento maior aí financeiro, tá? Alguma dúvida? Eu vou deixar a pergunta aqui, porém, eu não vou tirar as dúvidas aqui na live, porque nós estamos faltando 2 minutos para a gente poder concluir. Nós estamos com 10 pessoas, chegamos a 12 pessoas aí. As dúvidas vão ser tiradas lá no grupo, tá bom? Quem não está no grupo do Telegram, me pergunta lá, me manda mensagem, todos aqui devem estar, para entrar no grupo, porque, pelo que eu vi, nós vamos precisar, falando um pouquinho do grupo, né? Então lá a gente passa dicas para iniciar, é um ensino na pele, eu só sugiro lá, ou nem sugiro, eu falo de investimentos que eu tenho, né, na pele. Lá tem feedback, participação de outras pessoas que estão começando, outras pessoas participam, né? Tem conteúdo sobre essa temática de investimento e o grupo ele é gratuito, só que através do Telegram, tá bom? Então participe lá do grupo, com certeza vai acrescentar para você. E o convite desse último minutinho aí, primeiro, tira suas dúvidas lá, você vai ter a oportunidade agora para poder entrar lá no grupo, mandar um áudio, tirar suas dúvidas, né? E eu sugiro que você busque mais conhecimento a respeito, né? Busque mais fontes também, não só eu, mas mais fontes para que você consiga alcançar esses números ou esse investimento aí sólido no longo prazo. Mais um, para a gente poder concluir, já daqui a pouquinho já vai terminar aqui, é o seguinte, nós vamos precisar de fazer um outro encontro, vou lançar uma enquete lá no grupo agora, para a gente definir quando que vai ser o nosso próximo encontro,
onde eu vou estar falando mais sobre renda variável, sobre os setores, sobre essa temática aí, tá bom? Então, vai lá para o grupo, a gente vai continuar essa mentoria agora através do grupo, tá? Muito obrigado a todos. Tem meu Instagram também, se você quiser me seguir, acompanhar lá, ou postar alguma foto, um story, alguma coisa lá, me marca lá, com certeza vai ser importante.